Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 10 de 1 Samuel. Ontem nós paramos de repente. Eu tenho um recado de Deus para você na porta da saída da cidade. Samuel falou com Saul. E eu também fui pega de surpresa, porque como eu falo para vocês, eu não leio antes, porque é mais emocionante. Claro que eu já li esse livro várias vezes, mas é mais emocionante ler aqui na hora com vocês, né? E eu fui pega de surpresa quando de repente acabou. Estamos todos curiosos, que bom que você voltou para ouvir o que Deus tem a dizer, né? Através de revelação. Samuel vai ser usado para falar com Saul, vamos ver? Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas e sim com você. E que ele está dizendo: o que posso fazer para encontrar o meu filho? Você imagina, gente, nós, pobres mortais, quem somos nós na fila do pão? Como Saul disse ontem, quer ver? Eu até falei do cavalo lá, versículo 21 do capítulo de ontem. Ó, eu sou da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel, e a minha família é a menor, é a menos importante dessa tribo. Então o que o Senhor está falando comigo? Quem sou eu na fila do pão? E aí de repente o Senhor fala, usa uma pessoa e fala: agora você vai ser, nos nossos dias, o presidente da república. Você vai governar todo o Brasil. Imagina, a gente nunca se sente capacitado para uma coisa dessa. Às vezes a gente não se sente capacitado para ser promovido no emprego, para ser de caixa do supermercado, para fiscal. A gente já acha difícil. Imagina uma coisa dessa, um menino que é um nada, um zero. De repente, ó, você agora vai ser presidente do Brasil. Você vai governar sobre todas essas pessoas. Eu estou te ungindo, e a prova de que Deus está te convidando, está te chamando, está te convocando, é que você vai encontrar 2 homens lá perto do túmulo de Raquel, e eles vão falar que as jumentinhas já foram encontradas e que seu pai está preocupado com você. Essa é a prova de que é Deus que está te ungindo para ser governador de todo Israel, rei de Israel. Eu acho que esse menino deve ter ficado meio confuso, no mínimo, né? Vamos ver o que mais aconteceu aqui. Para encontrar o meu filho, versículo 3. Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem o sacrifício de Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães, e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão oferecer 2 pães. Imagina essa situação, gente. É uma revelação extremamente metódica, organizada, não tem, para não restar dúvida para Saul de que Deus está chamando ele, porque está falando até das coisas que a pessoa está carregando na bolsa. Vamos contextualizar para a gente compreender a dimensão disso. Olha, você foi chamado para ser governador, presidente do país. Você vai ser o presidente do Brasil agora. Então agora, para te provar que isso é verdade, você vai sair daqui e vai encontrar 2 mulheres. Dentro da bolsa delas vai ter um iPhone, um batom, um perfume da Chanel. Imagina uma coisa dessa. Aí você vai andar mais para frente e vai encontrar 3 pessoas. Elas vão estar comendo um biscoito da Balduco. É mais ou menos isso que Samuel está falando com Saul. Ele está explicando detalhes, coisas pequenas, para ele ter certeza absoluta de que é Deus que está falando com ele. E não é Samuel conversando fiado com ele, né? Um deles vai estar com 3 cabritos, 3 pães, o terceiro com óleo de vinho. Eles vão te cumprimentar e vão te oferecer 2 pães, bem específico ainda. E você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, o Gibeá.
onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras. Vão estar festejando, vão estar felizes. E estarão profetizando. Então, o Espírito Santo do Senhor, olha bem, dominará você. E você vai agir como um profeta junto com eles. E ficará uma pessoa diferente. Você vai ser transformado. O Espírito Santo vai usar você para falar com aquela gente. E você vai receber um novo coração. Uma nova pessoa. Você vai ser um novo Saul. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver que fazer, pois Deus estará com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que estarão completamente queimados em oferta de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. Deus mudou o coração de Saul. De um menino que se sentia desprezado, o menor de todos, da menor tribo, por mais belo, belíssimo, altíssimo que ele fosse, ele se sentia inferior pelo lugar que ele morava. Quantas vezes a gente é assim? Quantas pessoas você já viu, já encontrou, que moram em lugares feios, pobres, ou menos ricos do que os amigos, e se sentem envergonhados, têm um complexo de inferioridade e às vezes não deixa a bênção fluir por medo, por vergonha ou por tanta coisa, né? Saul era assim. Mesmo ele sendo da tribo, né, ele já estava na terra prometida, ele fazia parte da história, mas ele se sentia inferior. E Deus está falando aqui no versículo 9, Deus mudou o coração de Saul. Deus transformou aquele coração envergonhado, um complexo de inferioridade, de pobreza, ou sei lá de que ele tinha, e deu para ele um novo coração, um coração de rei, um coração de uma pessoa que podia assumir a presidência do Brasil, por exemplo. Deus mudou o coração dele. Deus mudou o coração naquele momento que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul, o empregado, chegaram a Gibeá, um grupo de profetas encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntavam: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Olha isso. Quantas pessoas olham para você e falam isso? Gente, Jesus sentiu, sofreu isso. Quando Jesus começou a profetizar, a abençoar as pessoas, a curar, eles olhavam e falavam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aquele não é o filho de José e de Maria? Como assim? É assim que Deus faz. Deus pega o improvável e transforma em rei. Deus pega o improvável e transforma no Salvador. Deus pega você, que é improvável, que se sente menosprezada pelo lugar que você mora, pelo corpo que você tem, pela falta de palavras bonitas, de inteligência ou de cultura, ou seja do que for, que te deixa se sentindo menosprezada. Deus pega você e transforma você, a ponto das pessoas que estão ao seu lado, seus vizinhos, seus familiares, olharem: mas não era Clay? Como assim? Aquele não é o filho de Quis? Não é o Saul? Será que Saul virou profeta? Como assim? Ele não virou profeta, ele virou rei. Ele foi ungido em secreto. Deus também te ungiu em secreto para fazer a missão que Ele tem para você. Você já é ungido. Deus, o Espírito Santo, o próprio Criador já te ungiu. Só que você tem que cumprir as etapas, você tem que fazer a sua parte para que a missão que Deus planejou para você seja cumprida. É difícil. É muito difícil. Além do nosso corpo, né, não querer, ter preguiça, ainda tem todas as forças adversárias nos impedindo de fazer o bem para as pessoas. Seja você sendo dentista, cozinheiro ou youtuber, seja o que for, o Senhor quer te usar. Ele já te ungiu em secreto. Vamos ver como que vai ser o público? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros?
Será que os pais dele são profetas? E foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Tipo assim, né? Será que Aclai também virou profeta? Um nada no mundo, uma gota no oceano? Era isso, essa frase significa isso. Será que Saul também virou profeta? Não, ele virou rei. Vamos ver? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Que lugar é esse que eu também quero ir? Da onde vocês vieram, que vocês voltaram assim? Meu Deus, estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio de Saul. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul. Muito sábio, gente. Você não precisa falar tudo. Você só precisa suprir a pergunta, o questionamento, o interesse da pessoa que está te perguntando. Ele perguntou, e o que foi? Ele perguntou, e o que foi que ele disse? Ele disse que as jumentas foram encontradas. Ele podia ter falado, ele disse que eu virei o rei, agora que Deus me escolheu para ser rei, tal. Não. Como Deus já tinha mudado o coração dele, já tinha dado para ele um coração de rei, ele falou, ele disse que os animais foram encontrados. Porém não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito dele se tornar rei. Vergonha ou sabedoria? Eu creio na sabedoria, porque nos versículos anteriores, versículo 9, Deus mudou o coração de Saul assim que ele saiu da presença de Samuel. Então, no meu entendimento, no meu toque de Clay, ele usou de sabedoria. Ele usou de sabedoria de responder só o que a pessoa quer, como crianças. Quando as crianças perguntam coisas assim estranhas pra gente, quem tem filho sabe, né? A gente tem que responder só o que a criança quer saber. A gente não tem que ficar alongando, explicando muita coisa. A criança perguntou uma coisa, é isso, pá, e pá. Foi o que Saul fez com o tio. O que ele falou? Falou que as jumentas foram encontradas. Versículo 17. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que o maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de família. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Olha como que Samuel tinha certeza absoluta de que Deus, o próprio Deus, tinha falado com ele. Ele podia ter chegado lá e falar: eu ungi Saul e acabou. Não, mas para que não houvesse desconfiança, para que não houvesse pensamentos errados em toda a liderança que Saul iria exercer, Samuel fez o sorteio, e o sorteio caiu em Benjamim. Podia ter caído em outro, né? Mas Deus estava trabalhando no sorteio também, né? Que Deus já tinha planejado, e Samuel tinha certeza da presença de Deus, né? Então Samuel mandou que a família da tribo de Benjamim avançasse, e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Cadê Saul? Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? Há, e ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Olha que legal, perguntaram para Deus: tem mais alguém? Tem. Ah, sim, ele está escondido lá no meio da bagagem. Com certeza tem muito significado isso aqui, né? Ele está escondido no meio da bagagem. Será que foi covardia, vergonha, humildade, timidez, insegurança? O que será que Saul estava sentindo ali? Uma coisa eu tenho certeza, ele já estava com o coração transformado, ele já estava com o coração de rei. Mas ele estava escondido no meio da bagagem. Bagagem pode ser tanta coisa.
Você já foi escolhido para fazer o que você tem que fazer, mas você está escondido no meio da bagagem, você está com um monte de coisa tumultuada na sua vida, um monte de histórias dentro da sua malinha aí da vida, dentro da sua história, um monte de bagagem, um monte de coisa suja, velha, roupas que você nem usa, que você nem usou, cursos que você fez que nem executou, cursos que você fez e não fez direito, tá tudo rasgado, velho, e etc, etc, etc. Bagagem pode te fazer viajar e que o Senhor fale com você o que tiver que falar sobre isso. Você está escondido nas bagagens. Sai daí e vem reinar, vem brilhar aqui do lado de fora, porque o mundo te espera. O mundo te espera, sai do meio dessa bagagem aí, vem, larga tudo pra lá. Acredita que o Senhor te ungiu. O Senhor te separou para fazer o que você quer, fazer o que queima no seu coração, o que ninguém sabe, só você. Foi Deus que plantou isso em você. Sai do meio dessa bagagem aí. E eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu, e não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Viva o rei! Todo mundo ficou feliz porque as pessoas se baseiam pela aparência das pessoas. Ele era bonito, alto, gigante, belíssimo. As pessoas gostam de coisas bonitas, né? Deus gosta de coisas bonitas. A beleza vem de Deus, a feiura do diabo. Tudo que é feio, tudo que é errado, tudo que é torto, tudo que é quebrado, tudo que é estragado, tudo que é sujo, tudo isso é do diabo. O diabo que gosta de coisa feia, suja, rasgada, e velha e estragada. Deus gosta da beleza, tudo que é belo. Olha a natureza, olha o nosso corpo humano. Pegue uma coisinha de nada, pegue um bicho e estude a vida do bicho para você ver a grandeza. A grandeza de uma folha, de uma árvore, de uma macieira, de um cachorro, do ser humano, o corpo. Estuda um rim para você ver o tanto de coisa que o rim faz. Deus é lindo, Deus é belo, Deus é grande. Deus é mega, ultra, power criativo. Tudo que Ele faz é muito perfeito. Muito perfeito. E as pessoas, né, baseadas pela aparência, Deus vê o nosso coração, vê a nossa alma. Deus vê o pinguinho de Deus que tem dentro de nós. É isso que Ele vê. E as pessoas estavam vendo a aparência maravilhosa de Saul e gritavam: viva o rei! Viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e os deveres de um rei e os escreveu num livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para a sua casa lá em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul, foram fazendo guarda para Saul. Deus sempre levanta os anjos vestido de gente, para orar por você, para te dar uma palavra bonita, para te enviar um podcast desse que fortalece a sua fé, a sua alma, que te tira de uma depressão, de uma fossa, de um luto. Deus sempre levanta pessoas para te ajudar. Fique atento às pessoas que estão ao seu redor. Mas algumas pessoas do mal, de mau caráter, disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhes deram presentes. Aqui também é a mesma coisa, da mesma forma que Deus levanta os anjos dele para nos ajudar, para orar por nós, para ficar do nosso lado, para nos acolher, o diabo também manda os dele, né? Quem é você para fazer isso? Quem é você para gravar vídeo? Quem é você para fazer comida? Quem é você para fazer o que você faz, né? Sempre tem alguém. Mas uma coisa eu falo, repito e vou repetir o resto da minha vida: os maus são a minoria. O que eu tenho certeza disso? O que me dá base para acreditar nisso? Os anjos, quando caíram do céu. Eu já repeti isso, vou repetir de novo. Talvez você está aqui a primeira vez, talvez chegou aqui, caiu de paraquedas. E agora você vai saber que quando caíram do céu, caíram 1/3 do céu, dos anjos do céu. 2/3 ficaram lá. Então nós temos 2/3 de anjos nos protegendo, nos guardando. Os bons são a maioria. Os maus são a minoria. Eles são barulhentos, eles são agitados, eles são alvoroçados, mas são a minoria. Pense nisso. Nós somos a maioria. Aleluias. E ficamos aqui com o capítulo 10. E volta amanhã para a gente ler o capítulo 11. Vamos ver o que vai acontecer com Saul? Beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau.